E se eu te dissesse que Dragon Ball não foi criado do nada? Antes de Goku e sua jornada, Akira Toriyama testou várias ideias que culminaram na obra-prima que conhecemos hoje. Um desses experimentos foi Dragon Boy, um mangá curto publicado em 1983 que serviu como um verdadeiro protótipo para Dragon Ball. Olá Saiyajins, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos analisar Dragon Boy e destacar suas conexões com Dragon Ball. Então vamos embarcar nessa jornada do que foi o protótipo do que hoje se tornou um dos maiores animes e mangás do mundo. Dragon Ball é um dos animes e mangás mais famosos e icônicos hoje em dia, mas nem todo mundo sabe como essa história começou. Antes de Dragon Ball se tornar o fenômeno que conhecemos, Akira Toriyama experimentou diversas ideias que ajudaram a moldar sua obra-prima. Uma dessas ideias foi Dragon Boy, um mangá curto e sem final publicado em 1983. Dragon Boy foi um projeto experimental de Toriyama, onde ele explorou conceitos que mais tarde seriam incorporados em Dragon Ball. Esse mangá serviu como uma espécie de protótipo, contendo elementos que foram refinados e aprimorados no ano seguinte, quando Dragon Ball foi oficialmente lançado em 84. O mangá Dragon Boy segue a jornada de Tanton, ou Tang Tong, um jovem guerreiro que treina artes marciais e possui uma personalidade inocente, muito parecida com a de Goku em Dragon Ball clássico. Além do comportamento parecido, seus movimentos de luta também são idênticos aos do protagonista de Dragon Ball. Seu visual mistura características do Goku criança com traços de Yancha. A história começa quando Tanton é chamado por seu mestre, que lhe confia uma missão importante: escoltar uma princesa até sua terra natal, passando por alguns desafios durante o caminho. A jornada de Tanton e a princesa não é tranquila, e ao longo do caminho eles enfrentam desafios que ajudam a revelar mais detalhes sobre o protagonista e o mundo ao seu redor. Em determinado momento da viagem, Tanton e a princesa chegam a um poço, e ao tentar pegar água, um guardião surge para impedi-los. Esse é o primeiro grande combate da história e mostra um pouco mais sobre as habilidades de Tanton. Durante essa luta, Tanton decide usar a esfera do dragão que recebeu de seu mestre, ativando-a ao canalizar seu Ki. No entanto, o dragão que surge é extremamente fraco, não sendo útil na batalha. No mangá, não fica claro se a fraqueza do dragão depende da energia de quem o invoca, ou o dragão por si só já é fraco. O mangá não responde diretamente essa questão, mas o conceito de diferentes níveis de poder entre dragões é algo que Toriyama mais tarde exploraria em Dragon Ball, especialmente com dragões como Porunga e Shenlong, que têm capacidades distintas. A luta contra o guardião leva a uma das revelações mais interessantes da história. Tanton não é um humano comum, mas sim um híbrido entre humano e dragão. Durante a batalha, ele libera asas de dragão, algo que até então não havia sido mostrado. Esse conceito lembra bastante os Saiyajins de Dragon Ball, que são híbridos entre humanos e macacos, possuindo uma cauda e a capacidade de se transformar em Ozaru sob a luz da lua cheia. Com essa nova habilidade, Tanton derrota o inimigo e consegue seguir viagem com a princesa, avançando para os próximos desafios da jornada. Esse trecho da história mostra que Toriyama já estava experimentando a ideia de protagonistas híbridos e o uso do Ki como fonte de poder, elementos que mais tarde se tornariam parte fundamental do universo de Dragon Ball. Além de Tanton e a princesa, Dragon Boy apresenta alguns personagens secundários que possuem traços que mais tarde seriam reutilizados e aprimorados em Dragon Ball. Esses personagens servem como base para figuras icônicas da franquia, demonstrando o processo criativo de Akira Toriyama na construção do seu universo. Durante a jornada, Tanton e a princesa encontram Pingal, um personagem que parece ser uma fusão entre Pual e Oolong de Dragon Ball. Pingal se parece bastante com Pual, o companheiro de Yantia, tendo um corpo pequeno e felpudo, já sua personalidade lembra muito Oolong, com um jeito travesso e interesseiro. Assim como Oolong e Pual em Dragon Ball, Pingal tem a capacidade de se transformar em diferentes criaturas e objetos. Em outro momento da jornada, o grupo se depara com o robô Guardião, uma máquina de defesa imponente. Esse robô lembra muito o robô pirata que Goku enfrenta durante a saga da Caverna do Tesouro em Dragon Ball clássico. Ambos são criaturas mecânicas imponentes, projetadas para proteger algo valioso. Possuem designs semelhantes, com uma estrutura robusta e aparência ameaçadora. No meio da batalha contra o robô Guardião, surge um general misterioso, que aparentemente comanda o robô. No entanto, logo é revelado que esse general era na verdade Pingal disfarçado. Depois desse evento, Pingal decide se juntar ao grupo, assim como Oolong faz no início de Dragon Ball. Dragon Boy termina de forma abrupta, sem uma conclusão definitiva. Isso acontece porque Toriyama abandonou a ideia de continuar essa história, pois no ano seguinte ele começou a desenvolver Dragon Ball. Embora a trama de Dragon Boy nunca tenha sido expandida, muitos dos conceitos, personagens e elementos narrativos foram reaproveitados e aperfeiçoados dentro de Dragon Ball, tornando esse mangá uma peça fundamental para entender a evolução do universo criado por Akira Toriyama. Apesar
Apesar de ser um mangá pouco conhecido, Dragon Boy é uma peça fundamental para entender o processo criativo de Akira Toriyama e como ele desenvolveu Dragon Ball. Esse mangá experimental serviu como um laboratório de ideias, onde Toriyama testou conceitos, personagens e elementos narrativos que seriam aprimorados e incorporados na obra que se tornaria um dos maiores sucessos da história dos animes e mangás. Ao analisar Dragon Boy, fica claro que muitos dos conceitos apresentados no mangá foram refinados para Dragon Ball. Tanton se tornou Goku. Tanton e a princesa evoluíram para Goku e Bulma. O mestre de Tanton não foi aproveitado diretamente, mas abriu caminho para a criação do mestre Kami. A ideia das esferas do dragão foi modificada para que fossem necessárias 7 esferas para invocar Shenlong. Pingal deu origem a Pual e Oolong. O conceito de Ki em Dragon Boy. Tanton precisa canalizar sua energia para ativar esfera, algo que se tornou uma mecânica essencial em Dragon Ball. Dragon Boy também é importante porque marca um momento de transição na carreira de Akira Toriyama. Antes disso, ele era mais conhecido por Dr. Slump, um mangá de comédia com uma pegada mais leve e infantil. Com Dragon Boy, ele começou a explorar um estilo de aventura e artes marciais, algo que definiria Dragon Ball e o tornaria um dos maiores mangakás de todos os tempos. Mesmo sendo uma história curta e sem continuação, Dragon Boy é um verdadeiro tesouro para os fãs da franquia. Ele permite que a gente veja como Dragon Ball foi construído desde sua fase experimental, e como Toriyama testou e refinou suas ideias até chegar ao que conhecemos hoje. Se você é fã de Dragon Ball, conhecer Dragon Boy é essencial para entender como tudo começou. Mas e aí, curtiram essa viagem ao passado de Dragon Ball? Dragon Boy pode ter sido apenas um experimento, mas sem ele, talvez nunca tivéssemos a saga épica que amamos hoje. Agora eu quero saber de vocês. Já conheciam Dragon Boy? O que acharam das semelhanças de Dragon Boy com Dragon Ball? Comentem aqui embaixo, que eu vou estar lendo todos os comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa o like para ajudar o canal a crescer e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o universo dos animes e cultura otaku. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama Dragon Ball. Assim, mais fãs podem conhecer essa parte incrível da história da franquia. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!